Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Sobre escalas termométricas, considere as seguintes afirmações. Primeira afirmação: a temperatura normal do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, essa temperatura corresponde a um valor maior do que 100 graus Fahrenheit. Segunda afirmação: na escala Kelvin, todas as temperaturas são representadas por valores positivos. E terceira afirmação: a temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin corresponde a 200 Kelvin. Estão ou está correta ou corretas apenas letra A, afirmativa 1, letra B, 1 e 2, letra C, 2, letra D, 2 e 3 e letra E, 3. Então nós temos que avaliar três afirmativas. Afirmativa 1, afirmativa 2 e afirmativa 3. Vamos começar pela 1. Na 1, ela trata de uma conversão de escala termométrica. No caso, ela está falando de uma temperatura medida em Celsius, que é a temperatura média do corpo humano, que é 36,5 graus Celsius. A gente tem que saber se ela é maior ou menor do que 100 graus Fahrenheit. Então, para isso, a gente tem que converter para Fahrenheit. Quando a gente descobrir esse valor, a gente vai conseguir comparar. E essas duas escalas já têm uma relação conhecida. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Onde eu sei a temperatura em Celsius. Então, eu vou substituir esse valor no lugar do C. Então, vai ficar assim, ó. 36,5 sobre 5 é igual a F menos o 32 sobre 9. 36,5 é divisível por 5 e dá 7,3. Mas para a gente isolar o F, a gente tem que tirar o 9 e o 32 do lado dele. O 9, como está dividindo todo mundo, sai primeiro. Se ele está dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então a gente vai ficar com a igualdade dessa maneira. 7,3 vezes 9 é igual a F menos 32. E 7,3 vezes 9 dá 65,7. E para descobrir o valor da temperatura em Fahrenheit, eu preciso tirar o 32 também, que está aqui negativo. Quando passar para o outro lado da igualdade, ele vai para lá positivo. E isso é igual ao F. Então, se eu fizer essa soma aqui, eu vou obter o seguinte: 65,7 mais 32 é igual a 97,7 graus Fahrenheit. Então essa é a temperatura. Nessa primeira afirmativa, falou que o valor da temperatura em Fahrenheit deveria ser maior do que 100 Fahrenheit. 97,7 não é maior que 100, logo a primeira afirmativa é falsa. A segunda afirmativa fala que na escala Kelvin todas as temperaturas representadas têm valores positivos. E isso é verdadeiro. Essa escala é a escala absoluta. Ela foi colocada como 0 Kelvin na menor temperatura que um corpo pode ter. E daí só aumenta. Então todos os valores de temperatura são positivos. E a terceira afirmativa, a temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin corresponde a 300 Kelvin. Então é mais uma afirmativa que a gente tem que avaliar. Sendo que não tem conta para fazer. A gente tem que lembrar do ponto de gelo e do ponto de vapor das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. No caso, 0 graus Celsius é a temperatura de gelo, a temperatura de fusão do gelo, né? O ponto de gelo, que é a temperatura que ele derrete a pressão normal. E a temperatura equivalente em Kelvin é em torno de 273. E a questão falou que é 300. Então não está correto. Essa afirmativa ela é falsa.
Então, das alternativas que nós temos, apenas uma diz que a 2 somente é a verdadeira, e a alternativa C.